controle identificado. Se não tiverem, é chamado alguém do laboratório para dizer qual a origem daquele material. Hoje o que nós temos ainda, né, como novas tendências, que a gente sempre ouviu falar nos 3 R's, né, para resíduos sólidos. Então, reduzir a quantidade de resíduo sólido produzido, procurar reutilizar esse resíduo sólido de maneira a evitar os impactos ambientais e ainda, né, fazer a reciclagem. Então nós sabemos que tem vários metais que têm essa característica. Hoje, né, se tem mais 2 R's, então são 5 R's. Além do reduzir, reutilizar e reciclar, tem ainda o repensar, será que é necessário utilizar essas substâncias? E o recusar, que vem na onda, que nós vimos em vários mercados oferecendo sacolas que são retornáveis. Então, eu recuso embalagens desnecessárias. Então, essa é o que nós temos hoje aí, pensando, né, em novos critérios que nós temos que adequar a nossa produção, justamente visando respeitar esses 5 R's. Rapidamente, para a gente ter uma ideia, né, quando se fala em importância da reciclagem, é justamente essa figura que nos traz o tempo de decomposição de vários produtos. Então, uma garrafa plástica é estipulada aí como quase 400 anos, né, para sofrer um processo de decomposição. O plástico, cerca de 50 anos. Lata, né, um tempo indeterminado. Então, o adequado a destinação desses materiais, eles fazem com que nós tenhamos uma qualidade ambiental. Há pouco tempo, né, a BBC justamente trouxe uma figura impactante que traz justamente o que nós temos de plástico hoje nos oceanos. E então esse plástico muitas vezes é aquele plástico de embalagem que nós utilizamos, né, ou na produção ou na nossa vida diária, que são eliminados e de alguma maneira acabam chegando nos oceanos. Então hoje a gente tem várias peças publicitárias falando, né, que vai ter mais plásticos do que peixes nos oceanos no futuro. Então, o que nós temos que fazer, nós vamos pensar é justamente, né, orientar aos nossos colaboradores sempre fazer a reciclagem como uma forma de dar aproveitamento ao resíduo sólido. E a partir daí nós temos várias embalagens, muitas vezes as embalagens são com cores, né, diferenciadas. Durante muito tempo a gente teve nos corredores de agronomia embalagens justamente para recolher o material reciclado. Esse material é encaminhado para as usinas de reciclagem, então é feita a seleção de material, então uma parte seleciona plástico, outra papel, e aquele material que não foi separado por nenhum dos colaboradores, ele é direcionado ao pátio para ser feito um processo de reciclagem, porque via de regra o que sobra no final da esteira da reciclagem é material orgânico, então ele é levado e é feito um processo de compostagem. Via de regra, a compostagem, pessoal, é um processo de degradação aeróbico, onde nós temos uma decomposição da matéria orgânica na presença de oxigênio como aceptor final de elétrons, o que diferencia do processo anaeróbico. Então a compostagem ela pode ser feita utilizando equipamentos mais modernos. Nós temos um apelo comercial para se utilizar composteiras nas cozinhas residenciais, mas nós podemos fazer com baixo custo utilizando embalagens que a propriedade rural oferece para fazer a decomposição. Inclusive, quando é produtos, né, de cozinha, restos de cozinha, restos de restaurantes, restos limpos, é feito um processo chamado compostagem laminar, que nada mais é do que uma decomposição a nível de superfície do solo. Esse processo de degradação aeróbico, ele tem como característica, então, ter o oxigênio como aceptor final de elétrons, e é diferente do processo anaeróbico. Então, para a gente entender, processo aeróbico, a gente vai ter uma degradação de carboidratos com produção de energia calórica. Então, o material aquece. Então, nós temos calor formado nesse processo. Pessoal, novamente, para que aconteça isso aí, nós temos que ter alguns cuidados que nós vamos ver na sequência. Então, quando um processo de compostagem, um processo de composição aeróbica é bem conduzido, nós temos como resultado da degradação de carboidratos produção de energia calórica. Então, né, o material aquece. Nós temos como produto final de degradação água e gás carbônico, então H2 e CO2, né? Então, nós temos a estabilidade do material. Esse material chega a um ponto em que não oferece, mas não interage mais com o ambiente. Nós temos uma estabilidade. Nós temos como agentes causadores desse processo são bactérias, né? Temos alguns gêneros como bacilos, proteus, pseudomonas, né? Aerobacter, que conduzem esse processo fazendo a degradação
de carboidratos, estão levando a calor, CO2 e água. E nós temos ainda a decomposição de forma aeróbica da proteína presente no material. Então, a proteína presente, através da decomposição também por bacilos, proteus, pseudomonas, aerobacter, vão fazer com que nós tenhamos uma elevação do pH. O pH pode chegar a 12, então, num material que houve uma decomposição. O produto final da decomposição do processo de decomposição aeróbico é CO2 e amônia, quando se fala em degradação de proteína. Então, o que a gente tem? A amônia é um gás. Esse gás, durante o processo, ele é perdido para o ambiente. Então, o que nós conversamos rapidamente no processo anterior. Esse processo aeróbico tem uma série de vantagens, né? A estabilidade da matéria orgânica é o principal, mas nós perdemos amônia, ou seja, nitrogênio para o ambiente. Ao passo de que o processo de degradação anaeróbico, ele tem algumas desvantagens. É mal o cheiro, né? O odor é desagradável, nós não temos uma estabilidade, mas nós temos o nitrogênio que fica presente no biofertilizante que está sendo produzido. Vou passar rapidamente essa figura, porque essa figura vai ser importante quando nós fizermos a nossa aula prática de compostagem. Nós vamos utilizar, porque para que nós tenhamos calor, possamos ter calor na decomposição aeróbica, nós temos que observar algumas coisas, entre elas relação carbono, nitrogênio, umidade, uma série de outras. Vamos conversar mais aprofundadamente quando fizermos a aula prática desse tópico, desse assunto. Então, só para vocês terem uma ideia, já antecipando um pouco, a temperatura pode subir. Então, quando nós fizemos um processo de compostagem, podemos pensar em compostagem de carcaça, compostagem de resíduos de cozinha, nós temos uma fase chamada decomposição, onde da temperatura ambiente, em poucos dias, nós temos uma elevação na temperatura. A figura marca 70, em alguns casos pode chegar a 80 graus. É interessante essa elevação da temperatura porque nós temos uma garantia sanitária. Então, micro-organismos causadores de enfermidades, eles acabam sendo destruídos pela temperatura. Uma temperatura alta por alguns dias é quase um processo de pasteurização. Nós temos a degradação de sementes de plantas daninhas. Então, é um processo sanitizante esse aquecimento. De novo, pessoal, para ter aquecimento, nós temos que ter alguns cuidados. Relação carbono-nitrogênio, tamanho de partícula, umidade presente no material. Nós vamos discutir tudo isso na forma prática e vamos ver em loco, né, como é que funciona. Depois do processo de decomposição, nós temos um processo chamado de bioestabilização. Então, durante o processo de decomposição, nós temos bactérias chamadas termodúricas, bactérias que resistem a alta temperatura. À medida que o processo avança, nós temos o desenvolvimento de bactérias mesófilas, que vão conseguir fazer a bioestabilização ou continuar a decomposição. E, finalmente, nós vamos ter um processo chamado de umificação. Na umificação, o que nós vamos ter é a participação de organismos como minhocas, como aquele tatuzinho bola, que vão degradar basicamente celulose e lignina que ficaram que remanesceram do processo anterior. Então, quando a gente faz o processo de compostagem adequado, nós temos 3 etapas e nós temos ao final dessas 3 etapas, então aqui, né, uma temperatura que acompanha a temperatura ambiente, um pH elevado e nós não temos mais reações, ou seja, nós temos uma matéria estável, nós temos um biofertilizante que pode ser utilizado sem causar problema nenhum para o ambiente. Quando a gente fala ainda em resíduo sólido, nós temos que um grande cuidado é justamente com as embalagens de agrotóxico. Porque nós observamos em várias propagandas dizendo tem que fazer a tríplice lavagem, depois encaminhar para o local de compra para que seja enviado para o local de produção. Então, pessoal, esse processo a gente chama de logística reversa. Mas o que é importante é sempre orientar que a tríplice lavagem, quando se faz, deve ser feita justamente utilizando o local de pulverização. Então aqui é uma figurinha, né, ilustrando um pulverizador costal. Então, se faz o uso da embalagem, depois se enxaga uma vez, coloca no pulverizador costal. Se enxágua novamente, pulverizador costal. Se enxágua novamente 3 vezes, pulverizador costal, para evitar que esse líquido seja colocado. Então, sempre orientar o colaborador que usa para evitar que o líquido seja colocado em tanque, né, seja colocado próximo à residência. Então, o pulverizador é justamente o local que vai receber esse material. Posteriormente, a embalagem deve ser inutilizada, deve ser cortada e não deve ser utilizada para nenhuma outra finalidade. E aí sim, né,
aí enviada à loja que nós compramos, fizemos a compra para que a loja envie ao local de venda, de produção, à indústria. Então, esses são os cuidados que eu gosto de ressaltar para a gente sempre orientar os colaboradores, né, que estão utilizando esses produtos. Só para a gente concluir essa primeira parte do tópico, alguns países, né, em função dos conhecimentos de que o resíduo sólido gera metano, gera energia, pode gerar energia, nós temos, né, que alguns países desenvolvidos existe uma deficiência de lixo para que possa fazer, então, a utilização para fazer a movimentação dos veículos. Então, frotas de ônibus de transporte coletivo e caminhões são movimentados utilizando, né, como combustível, né, muitas vezes biodiesel, mas muitas vezes o próprio metano que é formado. Então, a gente deve pensar que nós temos hoje, dentro dos tópicos que nós estamos trabalhando, uma série de outros, né, caminhos que levam ao bom aproveitamento desse produto. Então, pessoal, com isso a gente conclui a primeira parte desse tópico e daqui a pouco continuamos, né, ou no próximo vídeo, com a parte de efluentes e dejetos. Muito obrigado.